Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor dos Exércitos. Mais um dia na presença de Deus, mais um dia buscando o Senhor. E a palavra de Deus nesta manhã é a oração de Daniel, capítulo 9, versículo 2, que diz: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui nós vemos um homem de Deus que, quando reconhece que o povo de Deus havia pecado, que o povo de Deus havia cometido algo que não agradava a Deus, ele se colocou diante do Senhor para interceder por aquele povo, para buscar por aquele povo com oração, jejum, se humilhando na presença de Deus, se colocando na presença daquele que podia ouvir as suas orações e os perdoar. E ele, quando clamava pelo povo, ele pedia perdão pelos pecados cometidos, por não terem ouvido a voz dos profetas que o Senhor enviava falando, e as pessoas não se arrependiam, não se convertiam, não se colocavam diante de Deus. E ele clamou ao Senhor. Foi um período de oração, de jejum, de humilhação na presença daquele que pode perdoar as nossas transgressões. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis, dias a qual muitos de nós deixamos de nos aproximarmos de Deus para buscarmos coisas que não alimentam nossa vida espiritual. Para vencermos é necessário estarmos em jejum e oração, reconhecendo todos os dias que o Senhor é aquele que reina sobre as nossas vidas, é aquele que reina sobre os nossos filhos, é aquele que reina sobre o nosso lar. Quando o homem e a mulher de Deus reconhecem a grandeza de Deus em tudo que ele fizer, ele será vitorioso. Nós muitas vezes lemos ou ouvimos a palavra de Deus e não as colocamos em prática. A palavra de Deus diz que nós perecemos por não conhecer as Escrituras. Então, para nós conhecermos a Escritura, para nós conhecermos quando Deus está falando conosco, é necessário que se chegamos a Ele, é necessário que nos colocamos diante dEle, é necessário que se faça um momento de reflexão diante daquelas coisas que a gente pratica todos os dias que não tem agradado ao Senhor. Andar com Deus não é fácil, andar com Deus é renunciar todos os dias, é renunciar aquilo que muitas das vezes agrada a ti, mas não agrada ao teu Deus. Se nós quisermos um dia encontrar com Jesus e desfrutar daquela cidade maravilhosa que Ele foi preparar para mim e para você, é necessário que nós estejamos em obediência e temor, porque só assim nós iremos desfrutar da grandeza de Deus, desfrutar daquilo que o Senhor preparou para nós, desfrutar daquilo que um dia o Senhor Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, por mim e por ti, nos deu direito, nos deu um passaporte para essa nova cidade, a qual temos que estar nos preparando todos os dias. E Daniel aqui se viu numa situação difícil, porque ele reconhecia que o Senhor
havia avisado. Ele reconhecia que o Senhor havia orientado seu povo, que o Senhor havia falado para que eles reconhecessem a sua situação diante de Deus e se arrependessem. Então, quando ele voltou ao Senhor, ele foi em oração e súplica, em jejum, vestido de pano de saco, sentado na cinza, orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: temos que confessar os nossos pecados, temos que confessar as nossas falhas, porque só assim, reconhecendo a nossa vida, que não é nada diante do Senhor, a nossa vida pecadora. A Bíblia fala que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Nós já fomos concebidos em pecado. Mas quando o homem e a mulher reconhecem esse pecado, a sua situação diante de Deus, ele é fiel e verdadeiro para perdoar. A gente diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, nos colocamos diante do Senhor com humildade, com sinceridade, com coração íntegro a Deus, reconhecendo em todas as nossas falhas, e alcançaremos a misericórdia de Deus, e Ele nos perdoará. E aí, então, a partir desse momento que nós reconhecermos a grandeza do Senhor, pedimos perdão dos nossos pecados, colocarmos a nossa vida no altar do Senhor, passaremos a ter intimidade com Deus. Nos dias de hoje, se você não tiver intimidade com Deus, você não consegue caminhar. Para você caminhar, é necessário que você seja íntimo de Deus, seja amigo de Deus, convidando o Senhor todas as manhãs para fazer parte da sua vida. Comece, aleluia, o seu dia na presença do Senhor. Convida Jesus para estar contigo em todos os dias, em todas as horas, e tudo que fizer a tuas mãos prosperará, porque a obediência traz vitória. Aquilo que você lutou, correu e não conseguiu, se você estiver diante do Senhor como esteve Daniel, reconhecendo, clamando a Deus pelos seus pecados, pelos pecados dos seus irmãos, aí você vai ver Deus trabalhar na sua vida. Aí você vai ver Deus trabalhar na vida do seu esposo, vai ver Deus trabalhar na vida do seu filho. Aquilo que para você era impossível vai se tornar possível, porque o nosso Deus é aquele que traz a existência, o que não existe. A palavra de Deus diz que o Senhor nos tira do monturo e nos faz assentar em lugar de príncipes. Quem tira você dessa situação que tu estás é o Senhor. Ele te transporta de um lugar de privacidade, de um lugar de miséria, de um estágio que ninguém olha para ti, do estágio que ninguém te dá valor, e te transporta para estar no meio dos príncipes. Esse é o nosso Deus, que escreve a cada dia uma nova versão para a nossa história. Mas para que o Senhor possa fazer isso na minha vida e na tua vida, é necessário que eu e tu tomemos uma decisão de obedecer, uma decisão de ser fiel, uma decisão de servir a Deus em espírito e em verdade. Aí nós teremos vitória. Amém?